Esse mês o nosso canal irá se dedicar à saúde do idoso. Eu sou a doutora Patrícia Látaro, fisioterapeuta neurofuncional, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o processo de envelhecimento e as patologias neurológicas mais incidentes nessa população. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vem comigo! Afinal, quem são os idosos? Segundo a Organização Mundial da Saúde, idoso é todo indivíduo de 60 anos ou mais. O mesmo está descrito na Política Nacional do Idoso de 94 e no Estatuto do Idoso de 2003, que são leis que vão dispor quanto aos direitos sociais dos idosos, que se relacionam à saúde, trabalho, assistência social, educação e cultura, com o objetivo de promover autonomia, integração e participação efetiva do idoso na sociedade. O futuro será das pessoas idosas. Segundo um estudo do IBGE feito em 2018, prevê que o número de idosos em 2031 vai ultrapassar o de jovens. Ainda segundo esse estudo, em 2055, nós vamos ter cerca de 34 milhões de jovens para 70 milhões de idosos no nosso país. Por isso, é tão importante que a gente fale sobre a saúde do idoso. Afinal, nós vamos ser muito mais idosos no nosso país daqui a poucos anos. É importante que a gente entenda que o envelhecimento é um processo normal do desenvolvimento, que envolve sim alterações neurobiológicas, estruturais, funcionais e químicas. Isso não significa necessariamente que a pessoa idosa vai adoecer ao ficar mais velha. Mas para isso é necessário que se mantenham alguns cuidados com a saúde, para que a autonomia seja mantida por um longo período de vida. Na presença de patologias, logicamente, torna-se necessário o acompanhamento e a intervenção especializada de profissionais adequados para cada caso. É por isso que o cuidado com o idoso ele deve ser estruturado de uma forma diferente do que é realizada nos jovens. Afinal, a gente precisa considerar todas as situações adversas que a idade traz para a gente. Alguns pontos que podem ajudar a pessoa idosa a manter a qualidade de vida são prática de atividade física regular, manutenção de alimentação saudável, manter os exames em dia, assim como as visitas regulares nos médicos. E é importante também manter a integridade e o convívio social. Dentre as queixas cognitivas mais comuns nos idosos, destaca-se o déficit de memória. O declínio da memória faz parte sim do envelhecimento fisiológico. Os estudos mostram que as memórias episódica, prospectiva e operacional encontram-se comprometidas com o passar dos anos, enquanto estão preservadas habilidades como a memória de procedimento, pré-ativação, a alça fonológica e a memória semântica. Vamos diferenciar tudo isso para deixar mais claro para vocês os déficits normais e anormais do envelhecer? A memória de procedimento e a pré-ativação são expressadas pela capacidade de dirigir, ler, executar tarefas como completar palavras, leitura de palavras invertidas. A memória semântica tem a ver com lembrar o sabor de uma fruta, lembrar da voz de alguém, da capital de um país e elementos por categoria. A alça fonológica é a memorização imediata de uma sequência de dígitos ou letras. Todas essas habilidades elas devem ser preservadas em um idoso. Já as habilidades que podem se encontrar comprometidas são a memória episódica, que se refere a lembrar de um evento autobiográfico, a memória prospectiva, que é a capacidade de se lembrar, de executar uma ação planejada para o futuro, como tomar um remédio a cada 8 horas, por exemplo. A memória operacional ela é caracterizada pela capacidade de reter e manipular informações por um curto período de tempo. É importante que a gente tenha tudo isso em mente para caracterizar qual é o déficit cognitivo do idoso. Então, a gente deve compreender que nem todo esquecimento é uma demência.
dificuldades de lembrar fatos específicos e datas, lentidão para recordar ou aprender coisas novas é comum com o passar dos anos. Esquecer um episódio completo, repetir as mesmas coisas diversas vezes, se perder em caminhos comuns e não seguir direções é um motivo de alerta. Isso significa que o idoso precisa de uma avaliação de um neurologista para verificar o correto diagnóstico. Isso porque a demência é uma patologia neurológica caracterizada por uma deterioração mais grave das capacidades mentais e ela piora com o tempo. São diversos tipos e talvez o Alzheimer seja a mais conhecida delas. Mas eu posso citar a demência dos corpos de Levy, demência vascular, demência frontotemporal e ainda posso destacar aqui algumas doenças que podem causar demência como forma secundária, como Parkinson, sífilis, HIV e a doença de Huntington, por exemplo, que são doenças que secundariamente vão trazer um nível de demência. As demências, elas não possuem cura, mas elas devem ser acompanhadas e tratadas por profissionais especializados. Entender as fases dos processos demenciais e como a gente deve atuar em cada uma dessas fases é importante para o controle da progressão dos sintomas e por isso a importância de procurarmos sempre profissionais que tenham experiência com essas patologias, para que o manejo desse idoso seja adequado e dentro do melhor esperado. Outro sintoma comum nos idosos é o delírio, que se trata de um estado confusional agudo, caracterizado por um déficit de atenção, pensamento desorganizado, alteração do nível de consciência de início agudo e curso flutuante. Também é importante que fique claro aqui que esse sintoma não necessariamente significa que o idoso está demenciando. Isso acontece muito, essa confusão. Principalmente porque são diversos fatores que levam a esse estado de delírio, como infecções, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, alguns medicamentos, suas interações medicamentosas e o diagnóstico, mais uma vez, deve ser feito por um profissional especialista. Normalmente, a resolução do delírio se dá quando identificado a causa e sanado o fator que o causou. Outra patologia neurológica que afeta os idosos é a doença de Parkinson, que trata-se de uma doença neurodegenerativa, progressiva, que é causada pela degeneração das células presentes numa região do cérebro chamada de substância negra. Essa região é responsável pelo nosso planejamento motor. A sua degeneração traz diversos sintomas, entre eles o tremor de repouso, a diminuição da velocidade dos movimentos, a dificuldade de iniciar os movimentos, uma postura flexora, a marcha arrastando os pés e outros diversos sintomas que o Parkinson pode trazer. A fisioterapia é responsável pelo tratamento tanto das demências quanto da doença de Parkinson, sendo tão importante quanto o tratamento medicamentoso, pois na fisioterapia a gente consegue trabalhar o paciente de forma global, inclusive melhorando os aspectos psicológicos deles. Entender que a saúde do idoso é complexa, exige conhecimento especializado é o primeiro passo que a gente tem que dar visando a qualidade de vida dos idosos. Tendo em mente que a gente também vai envelhecer e que os idosos serão maioria em uma década, é importante pararmos e pensar na qualidade de vida da terceira idade e que a gente deve ter cuidados importantes com a nossa saúde. Então, alimentação e hábitos de vida saudáveis são a chave para o envelhecimento saudável, para que a gente possa aproveitar essa fase da vida. Nas próximas semanas, nós vamos falar muito sobre saúde do idoso no nosso canal. Quarta que vem, a nossa psicóloga Júlia Paspaltzis vai falar sobre os aspectos psicológicos que envolvem a terceira idade. Depois, a nossa fisioterapeuta, a doutora Keila Pereira, vem contar pra gente um pouquinho sobre os benefícios do Pilates para os idosos e como o Pilates pode auxiliar nas diversas patologias dessa faixa etária.
Por fim, a nossa Nutri Patrícia Ribeiro vai falar o que não pode faltar na alimentação do idoso. Os vídeos sobem toda quarta-feira às 18 horas, então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho que você vai receber notificações quando o nosso conteúdo entrar no ar. Conteúdo especial para você, para toda a sua família, não falta nesse canal. Gostou do vídeo? Não deixa de curtir e comentar. Compartilhe o conhecimento. Às vezes tem alguém precisando ver esse vídeo. Plenitude e Saúde é muito mais informação para você. Até o próximo!